Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34 ao 39. Mateus 10, 34 ao 39. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, na versão que está ali na tela: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. Amém? Que texto, né? Meus irmãos, minhas irmãs. Propício para um dia de ceia. O tema que eu quero dar para a mensagem dessa noite, o título é Amando Jesus acima de tudo. Amando Jesus acima de tudo. Gente, que texto. Eu confesso para você que na minha adolescência e juventude, quando eu tive contato com esse texto pela primeira vez, eu tive muita dificuldade de entender ele. Quase que entrei numa crise. Falei, mas como assim, né? Que texto... parece que difícil de entender. Ralph Early, do comentário bíblico Beacon, ele chama essa declaração de Jesus de assombrosa, pra você ter ideia. Poderíamos dizer que é uma declaração chocante, né, para nós. Você vem lendo a Bíblia, Jesus falando que as leis e o próprio Evangelho, tudo se resume no amor. Aí você chega num texto como esse. E o que Jesus está falando? Qual que é o assunto de Jesus aqui? Por que ele traz uma declaração como essa? Parece que a declaração de Jesus é uma declaração que coloca amor e rejeição no mesmo lugar, dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo contexto. E a minha pergunta é, quem gosta de ser amado? Dê um joinha aí para cima. Quem gosta de ser rejeitado? Faz assim. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ou você conhece alguém que procura ser rejeitado? Fala, olha, eu provoco alguma coisa para me sentir rejeitado. Tem alguém? É muito melhor se sentir amado. É gostoso se sentir amado por todos, não é verdade? Gente, que coisa boa é se sentir amado, não ter inimizade, não ter rejeição. Até porque a rejeição é uma luta terrível de muitas pessoas. Rejeição, tem muitas pessoas que travam com esse sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição é algo que causa traumas profundos em muitas pessoas. E ser amado é muito melhor. Principalmente pelos de casa, você concorda? A família pode ter todo tipo de defeito. A família pode ter todo tipo de falhas. Mas é o lugar que a gente se sente amado. A gente conhece os defeitos das pessoas da nossa família. A gente conhece os pontos a melhorar. Mas aí daquele que fala mal da família da gente, né? A gente defende porque a família é o lugar onde a gente se sente amado, onde corre na veia o mesmo sangue, ou pelo menos as mesmas histórias que foram vividas. Mas, meus irmãos, se sentir amado é maravilhoso, mas esse texto ele é desafiador para nós. Esse texto ele nos desafia, porque Jesus ele envolve família num contexto de amor e rejeição. E não é fácil entender um texto como esse, né? Parece que de primeiro momento não é fácil, porque quando a gente fala de família, família é muito importante, não é?
Nós pregamos aqui sobre família, falamos sobre família. Então, família é muito importante. Até porque a família foi a primeira instituição que Deus fez, a primeira estrutura social criada por Deus foi a família lá no Éden. Quando ele vê Adão sozinho, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Vai lá e cria uma mulher, e a partir dali, deste casal, forma o primeiro núcleo familiar. Então a família tem a sua importância. E na cultura judaica, a família tinha muita relevância para o povo judeu. O marido, por exemplo, ele tinha a responsabilidade dentro de casa. Até no Antigo Testamento, a palavra que se refere a marido, ela é a palavra Baal, no Antigo Testamento, em hebraico, que significa governante, líder, ou essa pessoa que tem uma administração, uma responsabilidade. E então o marido ele era responsável pela família, para trazer sustento, era o provedor, era o que cuidava, o que protegia, como pai, como esposa, era o que defendia a família em alguma situação difícil ou até mesmo diante dos tribunais. A mãe, por sua vez, a mulher, ela tinha responsabilidades no lar de cuidar dos filhos, de cuidar dos afazeres de casa, algumas vezes ir ao mercado. E ela, de acordo com a família, ia crescendo, tendo mais filhos, a mãe era responsável também para ajudar na educação desses filhos. Então era quem estava mais presente junto com os filhos. Até porque às vezes o marido ia para a guerra, ia para outras atividades que ficavam mais tempo distante. Os filhos, por sua vez, eles deviam total submissão e honra ao pai e à mãe. Até a velhice, até o dia da morte do pai e da mãe. Os filhos eles tinham essa responsabilidade de cuidar do pai, cuidar da mãe, de honrar o pai, de honrar a mãe. E isso era mandamento, é mandamento. Aí, na cultura judaica, é interessante que quando um casal resolvia se casar, a moça ia morar com a sua sogra. Que desafio, né? Mas algumas famílias, a jovem, quando ela ia morar com a sua sogra, ela tinha a sogra como se fosse uma espécie de mãe. E a gente vê isso com Ruth e Noemi. Elas tinham esse relacionamento próximo e então a mãe deixava de dar as instruções, a orientação e a sogra passava a ter essa função. Então, para o judeu, os laços familiares eles eram muito fortes e de grande importância. Então, romper um laço familiar, quebrar um laço familiar, romper, seria terrível demais. Apesar que quando nós lemos nos evangelhos, nós encontramos Jesus criticando os judeus por não cumprirem exatamente o que estava descrito no Antigo Testamento e como era a cultura deles. Eles usavam algumas vezes de desculpas para não honrar pai e mãe. E Jesus ele critica por isso também. Mas certo é que a família, ela tinha um grau de importância para o judeu. Assim como para nós também. Aí vem Jesus e traz um assunto desses. E diz que ele não veio trazer paz, mas trazer espada. E a gente cumprimenta com paz, a gente fala, e a Bíblia está cheia de palavras dizendo porque a paz, né? E a paz que excede todo entendimento, mas Jesus fala assim, olha, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que haveria divisão, haveria rupturas, haveria famílias com algum tipo de dificuldade de relacionamento. É isso que Jesus vem falar, que haveria divisão, rejeição, ruptura nas famílias. Na verdade, Jesus está se baseando numa profecia antiga de Miqueias. Olha só, Miqueias 7, 6 e 7 diz assim, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O que Jesus está falando, ele está falando aqui para os discípulos. Ele está falando para aqueles que ele tinha escolhido para ser seus discípulos, que estavam caminhando juntos, bem próximos a ele. Então Jesus está dizendo que os discípulos eles precisavam estar preparados, precisavam estar alertas,
e Jesus não escondia nada, porque pessoas da família não entenderiam e até se levantariam contra eles por decidirem amar Jesus e seguir Jesus. É isso que Jesus está falando para os discípulos. E para seguir Jesus, era necessário que a pessoa amasse Ele acima de todas as coisas, acima da família. Aí quando a gente pensa em família, família é um lugar que dá conforto, não é? Depois de um dia de trabalho agitado, o lugar que você mais quer estar não é em casa. No conforto de casa, no sofá. Eu, por exemplo, eu gosto muito de sofá. Quando estou cansado, eu gosto de sentar no sofá. E nas últimas semanas, eu estava com a mania de acordar cedo e ainda tirar mais um cochilinho no sofá, mas uns 10 minutinhos só no sofá. Eu fico pensando, será que no céu vai ter sofá, né? Ou pelo menos uma rede, né? Porque a árvore vai ter. Mas o lugar que nós mais gostamos de estar é em casa, é na família, é o conforto, porque ali também transmite segurança, transmite essa proteção. Aí Jesus vem e diz que a pessoa, para seguir Ele, precisa amá-lo mais do que a sua família, ou seja, mais do que o conforto do lar, mais do que a segurança do lar, e acima de tudo e de todos. E essa era uma exigência para quem decidia seguir a Cristo. Gente, que dificuldade, né? Como você recebe uma palavra como essa? Fala assim, olha, se preparem que vocês vão ter inimigos. Fala, mas espera lá, nós só queremos ter amigos, né? Não queremos ter opositores e ainda mais pessoas que são de dentro do mesmo núcleo familiar. Mas por amor a Jesus, seria necessário romper, isso que Jesus está falando aqui também, romper com costumes e com tradições da família. Talvez nós não temos dimensão do que seja isso, mas para o judeu, quando ele decidia receber Jesus como Cristo, como Messias, como esperado, como cumprimento da profecia dos antigos tempos, quando alguém decidia, falar assim, olha, eu vou seguir a Cristo, para o judeu, é como se aquele filho, ele deixasse de existir. Hoje, algumas culturas ainda é assim. Quando alguém decide seguir a Cristo, filhos são deserdados, filhos, como se eles deixassem de existir para aquela família, porque é como se estivesse traindo a tradição familiar no âmbito da religião. Então isso significaria perder privilégios, significaria perder a própria vida, porque uma vida que tinha de conforto, de segurança, de história, agora ele está sendo excluído dessa família, porque ele decidiu seguir a Cristo. Às vezes para nós isso parece que não é tão presente, porque na nossa cultura parece que não é tão grave assim. Mas o que acontece é que muitas pessoas da multidão, quando Jesus pregava, que reunia muita gente que se reunia ali, seguia Jesus por conveniência, por interesse, ou por medo, né, receio de ir para o inferno. Vai que esse negócio de inferno é verdade, né? Então eu vou seguir ele, porque estando perto dele eu garanto um lugar no céu. Então servia ele ou por conveniência, por interesses diversos que Jesus ele promovia. Mas, para os discípulos, seguir a Cristo significava amar a Jesus acima de todas as coisas. É amar Jesus além do conforto. Certa vez alguém queria muito empolgado seguir Jesus, Jesus falou assim, presta atenção, vou te dar um alerta, você quer me seguir? As raposas têm covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem conforto. Quando Jesus dorme, num dos episódios de tempestade, ele está deitado num barco. Dormindo num barco, enquanto estava vindo uma tempestade. Olha que o sono era profundo, que nem o barco balançando acordou Jesus. Não tinha conforto. Então Jesus está deixando muito claro, se tiver, ok. Paulo ele vai falar isso em Filipenses. Olha, eu aprendi a ter conforto, aprendi a passar necessidade, a ter abundância e a passar dificuldades.
Mas em todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a segurança do discípulo. Paulo, que se tornou um discípulo de Jesus, ele falou, olha, ele estava na elite da sociedade, Paulo. Mas quando ele decide seguir a Cristo, ele está sujeito a tudo que esta caminhada ela proporciona. Sejam as bênçãos ou sejam as dificuldades. Então, irmãos, sem dúvidas, esse modelo que Jesus apresenta, ele não é fácil. Esse modelo que Jesus traz de ser discípulo dele, não um discípulo meia boca, né? Mas um discípulo que realmente decide seguir a ele. Este modelo que Jesus traz, ele não é fácil, mas é a melhor escolha que alguém pode ter na sua vida. É a melhor decisão que alguém pode ter na sua vida. Seguir a Cristo de verdade. Seguir a Cristo de todo o coração, seguir a Cristo com interesse. Eu falo assim, esse sou eu, Senhor. Se o Senhor me aceitar como seu discípulo, eu vou te seguir desse jeito. E o Senhor pode contar comigo. É interessante que, naturalmente, quando se fala de família, e Jesus está trazendo esse contexto, os membros das famílias se amam. É normal que exista amor, mesmo que tenha algumas dificuldades na família, as famílias se amam. Os membros das famílias se amam. Filhos amam seus pais. E pais muito mais ainda, né? Os pais amam e sofrem pelos filhos. E humanamente falando, eu imagino que não existe amor maior do que o amor de um pai e de uma mãe, principalmente de uma mãe. Não existe amor maior. Abaixo do amor de Deus, humanamente falando, eu acredito que o maior amor, o que mais se compara ao amor de Deus é o amor de mãe. Mas aí vem Jesus e fala que ele espera um amor por ele maior do que o amor de pai e amor de mãe. Aí a gente pode olhar assim, poxa, amar Jesus exige muito de nós, né? Só quem é pai, quem é mãe sabe que quando o filho está com febre, o pai e a mãe fica ali preocupado. Ah, não passa essa febre, poderia ser em mim, não nele, né? Eu sou adulto, eu aguentava. E sofre, porque é o amor. Agora se imagine o que Jesus espera de nós, que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com tudo que nós somos. Maior do que o amor de mãe, é um amor maravilhoso então, que Ele espera de nós. Mas eu fico pensando, será que na geração atual as pessoas amam Jesus de verdade? Será que as pessoas realmente dedicam amor a Jesus? Esse amor que Jesus espera, como o amor dos discípulos, como o amor dos primeiros cristãos, aqueles que morriam nas arenas. E a gente vê histórias contadas que no primeiro século, quando as pessoas elas eram condenadas por seguir a Cristo, eles eram jogados lá no Coliseu e vinham feras para matar as pessoas, e se o leão demorasse vir, alguns ainda provocavam o leão para morrer mais rápido, já que vai morrer, né? Pessoas que não temiam a nada. E a história diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles falavam de Jesus para as pessoas, a ponto de alguém chamado Tertuliano falar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matava cristãos, mais sangue era derramado, parece que brotava cristão do chão, porque era um povo que se levantava, que não tinha medo de morrer. Que falava, nós amamos Jesus a ponto de morrer por Ele. E esquecer todas as outras coisas, luxo, conforto, porque nós estamos dispostos. E existem diversos relatos, no decorrer da história, que quando pressionavam os cristãos para serem mortos, falavam assim, negue a Jesus. E para pressionar os cristãos, traziam às vezes crianças, os filhos. E a criança olhava para o pai, e para o pai negar Jesus, e o pai falava assim, não vou negar. E ao contrário também, às vezes pegavam uma criança e na mira de uma metralhadora para matar a criança, para que o pai negasse Jesus, e o pai falou assim, não vou negar. E a criança olhava para o pai e falava, pai, não nega. Sabe que a minha pergunta é que se na nossa geração nós encontramos pessoas que amam Jesus de verdade,
Pessoas que não trocam Jesus por nada. E podemos pensar assim, o que as pessoas mais amam hoje? Ou poderíamos mudar essa pergunta, pensar assim, o que as pessoas não ficariam sem? O conforto, o luxo, o bem-estar, amam o seu próprio corpo. Ah, machuquei meu dedo, não vou ter que ficar em casa de atestado, né? O que as pessoas amam hoje que não conseguem abrir mão? Prazeres que a vida dá. Comida, bebida, festas e tantas coisas. E será que trocaríamos essa vida de conforto pela vida de amor a Cristo, de renúncia? Será que estaríamos dispostos a fazer isso? Será que as pessoas cristãs estariam dispostas a sofrer consequências por amor a Cristo? Nós vivemos um país tranquilo, né? E por isso que às vezes a gente acha tanto empecilho por amar a Cristo, né? Porque é muito bom ser crente no Brasil. Mas algumas vezes eu fico pensando, meus irmãos, que acredito que nós não amamos Jesus o suficiente. Quando nos comparamos com os cristãos de séculos passados, eu acredito que nós não amamos Jesus o suficiente. Nós não amamos. Eu acho que nós amamos sim Jesus, mas eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda. Eu estou me incluindo nisso. Porque amar Jesus, acima de tudo, é a melhor decisão para a nossa vida e a gente precisa ter isso em mente, meus irmãos. A gente não pode abrir mão desse pensamento. A melhor coisa da nossa vida é amar Jesus. Eu queria trazer algumas lições aprendidas nesse texto. 4 lições. Primeiro, quem ama Jesus acima de tudo, sofre rupturas, sofre rompimentos. Quem ama Jesus acima de tudo, sofre rupturas. Jesus, ele nunca escondeu de nós que não seria fácil. Quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, ele não está escondendo de nós que não seria fácil neste mundo. Que algumas vezes teríamos perseguições, sim. E ele está trazendo aqui de forma tão clara que às vezes são os da própria casa. Aqueles que você vai falar assim, olha, eu vou seguir a Cristo, e a pessoa fica falando assim, mas de novo você vai para a igreja? Está aí com as pernas, com os pés virados para trás de novo orando, né? Perdendo tempo orando, lendo a Bíblia. Será que não tem coisa mais útil para fazer? Quando decide seguir a Cristo, talvez alguém olhe e fale assim, tem gente que ainda lê a Bíblia nos dias de hoje. Um livro escrito por homens há quase 2000 anos atrás. Tem gente que lê isso aqui e dá valor e dá importância a isso ainda. E às vezes são pessoas da própria casa. Então, quem ama Jesus sofre rupturas, sofre consequências, sofre desconforto, porque algumas vezes vai ter que dizer não. E tem alguém da família que fala assim, mas só você que não vem? Todo mundo vem. Todo mundo participa, e por que você não participa? E algumas vezes vai precisar dizer não, mesmo que isso cause desconforto. Mas é por amor a Jesus. É por amor a Jesus. Eu já ouvi alguém dizer que fez promessa para alguém da família, que iria morrer na religião da família. É que eu fiz uma promessa que eu iria ficar nessa religião. O amor a Jesus é acima de qualquer religião, de qualquer promessa feita para uma pessoa que passa. O amor a Jesus, ele é muito maior do que qualquer religião. Jesus não é uma religião. E por isso que amar a Jesus de todo o nosso coração não é amar uma religião, mas amar aquele que deu a vida por nós. Talvez alguém não vai entender. Talvez alguém vai até ficar desapontado com você. Talvez alguém vai deixar até de falar com você. Mas é por amor a Jesus, porque quem ama Jesus aprecia uma vida exclusiva com Ele. De amor, de cuidado, de proteção.
e de comunhão com uma família, que Ele vai reunindo todos aqueles rejeitados, os rejeitados pelo mundo, e Ele vai formando uma grande família. Uma grande família. Segunda lição que nós podemos aprender é: quem ama Jesus acima de tudo, perde o encanto pelo mundo. Quem ama Jesus acima de tudo, perde o encanto pelo mundo. Sabe que quando você se afasta das coisas do mundo, você percebe que o que Jesus tem preparado para você é imensurável. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 2,9 que as coisas que olho não viu, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisa que você nem imagina, você nunca passou na tua cabeça, nunca passou no teu coração, você nunca nem ouviu. São coisas que Deus preparou para você. Se você ama Jesus, se você se afasta das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, de coisas que esse mundo às vezes quer nos atrair, Deus tem coisas maravilhosas demais para nós. E você percebe que quando você ama Jesus acima de todas as coisas, que as coisas do mundo já não te atraem como antes. Que não faz mais sentido as coisas do mundo para você. Que as coisas do mundo não têm mais o mesmo valor. Porque agora você ama Jesus e você quer desfrutar de uma vida com Jesus. Você quer mais de Jesus, porque Jesus é infinitamente melhor que as coisas deste mundo. Qualquer prazer deste mundo é muito inferior. Não tem nem comparação ao que Jesus tem para nós. Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 ao 18, ele vai dizer que as coisas deste mundo corruptível, lugar que nós vivemos, elas, e até o sofrimento ele coloca nesse pacote, ele diz, olha, não tem nem como comparar com a glória que será revelada. Aí você olha assim, tudo que nós passamos, o sofrimento ou as coisas boas deste mundo, não entra nem no nível de comparação aquilo que está preparado para nós na eternidade. Então vale a pena realmente perder o encanto pelo mundo. Porque quem ama Jesus acima de tudo perde o encanto pelo mundo. Terceiro, quem ama Jesus acima de tudo, assume sua responsabilidade. Quem ama Jesus acima de tudo, assume sua responsabilidade. Nós seguimos Jesus porque nós o amamos, sim ou não? Nós seguimos Jesus porque nós sabemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele mesmo disse que ninguém chega até Deus, até o Pai, se não passar por Ele. Então nós sabemos que não existe um outro caminho. E portanto nós precisamos assumir nossa responsabilidade, que Jesus chama aqui de cruz. Assumir a cruz é assinar uma sentença de morte. Morte para o mundo. Morte para as coisas do mundo. Morte para os prazeres. Morte para os desejos dessa carne. Assumir a nossa cruz é assumir uma vida de que parece que tem escrita em nós uma sentença de morte. Até que alguém vai chegar e falar assim, não adianta ficar falando mais, né? Essa pessoa, ela ama tanto Jesus, que nada convence ela do contrário. Assumir a cruz significa ocupar uma posição, a posição de um criminoso condenado. Para nós aqui, talvez não seja tão clara essa condenação de crucificado numa cruz. Mas era comum no Império Romano. E quando Jesus está falando aqui, para os galileus era muito comum. Diz a história que certa vez, mais de 1000 pessoas foram crucificadas ao mesmo tempo na Galileia. E muitos deles iam carregando a sua própria cruz. E quando ele carregava a própria cruz, as pessoas viam passando com a cruz e falavam assim, esse daí é um criminoso, ele está levando a sua sentença de morte. E diz a história que alguns não conseguiam nem chegar à crucificação, morriam pelo caminho. E quando Jesus traz essa imagem de cruz, que depois a cruz ela se torna o símbolo do cristianismo, Ele está dizendo para nós que
A nossa condenação não é a condenação de um criminoso como no Império Romano, mas é uma morte todos os dias, em que nós morremos para o pecado, nós morremos para os desejos da carne, para os prazeres deste mundo. Nós vamos para a cruz todo dia, assumindo a nossa cruz aqui, carregando. E quando alguém olha para nós, fala, lá vai uma pessoa que não é dominada pelo pecado. Lá vai uma pessoa que não é dominada pelos prazeres deste mundo. Lá vai uma pessoa que está liberta, porque a cruz não é prisão, mas é libertação para nós. A cruz não é o fim, mas é o começo para nós. A cruz não significa que nós somos criminosos, mas a cruz significa que nós somos cidadãos dos céus. E carregar a cruz, assumir a cruz, é estar disposto a sofrer consequências por amor a Cristo. É piadinha no ambiente de trabalho, é chacota no meio da família. E alguém fala assim, você é crente, né? Então você... E trazendo situações assim, como se desmerecendo por ser crente. Como se crente não pensasse, como se crente não pudesse ter uma formação, como se crente não tivesse opinião própria. E carregar a cruz é estar disposto a sofrer esse tipo de situação e às vezes até rejeição mesmo. Eu acredito que você conheça pessoas que quando entregou a vida para Jesus e falou assim, agora eu sou um cristão, agora eu sou um crente. Não foi mais convidado para ir em alguns lugares, algumas reuniões familiares. Porque existe uma rejeição, ainda que não seja no nível do Novo Testamento, aqui dos primeiros dias da igreja, mas nós às vezes passamos isso. Mas eu quero dizer uma coisa, que vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Vai valer a pena assumir responsabilidade. Vai valer a pena ainda que alguém fale assim, olha, mas você não sai da igreja. Mas agora você é voluntário na igreja. Mas agora você está todo domingo na igreja. Você não precisa responder nada. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Mas você fala também, e daí? Quem está sendo beneficiado sou eu. O vencedor nessa história sou eu. Eu estou ganhando com isso. Paulo fala sobre isso, né? Olha, tudo que eu tinha se fosse nos dias de hoje, de diplomas, tudo que eu tinha de conceito, que as pessoas me admiravam, fariseu de fariseus, que ele era, estudado na melhor escola da época, conhecedor de filosofia, de diversos idiomas, um poliglota, daí ele falou assim, tudo isso eu considerei refúgio por causa de Cristo. Ou seja, olha, isso para mim não tem valor algum, porque agora o que importa é Cristo. Cristo em mim. Cristo dentro de mim. É o amor a Cristo que produz isso. E em quarto lugar, quem ama Jesus acima de tudo, ganha a vida eterna. Quem ama Jesus acima de tudo tem a vida eterna como garantia. Amém? O maior presente que nós podemos receber na nossa vida é aqui e daqui a um tempo, é a vida eterna. É o maior presente que alguém pode receber. E portanto vai valer a pena, meus irmãos. Sempre valerá a pena amar Jesus acima de todas as coisas. Nós podemos viver aqui mais de 100 anos nessa terra. Mas não se compara com o tempo que nós vamos viver com Jesus na eternidade. Nós não temos como medir a eternidade. A eternidade não tem começo nem fim. Alguém diz em uma história que, quando perguntou o que é eternidade, falou, junte todos os grãos de areia do oceano. E agora multiplique por todas as estrelas que estão nos céus. Isso é o começo da eternidade. É impossível contar grãos de areia e muito menos estrelas nos céus. Ou seja, a eternidade não tem nem como se comparar ao tempo que nós passamos aqui nessa terra. E por isso que vale a pena, ainda que sofra nesse mundo, ainda que seja desprezado neste mundo, ainda que sofra rejeição neste mundo, ainda que cause desconforto em algumas famílias, mas sempre vai valer a pena, porque o que o Senhor Jesus tem preparado para nós, não tem como comparar a tudo que tem neste mundo. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos,
é amar mais Jesus. Dedicar a nossa vida por amar Jesus. Olhar para dentro de nós, uma introspecção, e falar assim, Senhor, será que eu te amo o suficiente? Será que o amor que eu tenho dedicado ao Senhor é um amor de verdade? Será que eu estou disposto a abrir mão de algum conforto para amar mais o Senhor? Então ame mais o Senhor, queira mais o Senhor. Queira mais o Senhor, fala assim, Senhor, eu quero mais o Senhor. Passe mais tempo com o Senhor. Renuncie mais algumas coisas para você ter mais tempo com o Senhor. Fala assim, Senhor, eu vou dedicar nesse ano, vou dedicar um pouquinho mais de tempo para estar com o Senhor. Nós temos falado do plano de leitura anual, que você vai gastar de 10 a 15 ou a 20 minutos, uma média. Tem dias que 10 minutos, tem dia que 15 minutos de leitura para você ler a Bíblia toda em um ano. Mas se você dedicar de 3 a 5 minutos por dia, você vai ler a Bíblia toda em 3 anos. Já é alguma coisa. E às vezes a gente gasta quanto tempo? Às vezes só sentado, pensando em alguma coisa, né? Ou tentando decidir alguma coisa que se a gente for para a palavra do Senhor, se a gente for para o joelho, que a gente gaste 5, 10, 20 minutos com o Senhor. A gente facilita a vida, né? Tem coisa que a vida poderia ser mais fácil se a gente passasse mais tempo com Jesus. Tem situações que poderiam ser mais fáceis e a gente poderia evitar até algumas situações se nós dedicássemos um pouquinho de tempo diário com Jesus. Eu tenho certeza que tem gente vivendo isso aqui, não tem? Olha, eu tenho sentido uma paz que eu não sentia antes. Não tem alguém sentindo isso? Depois que eu comecei a dedicar tempo, pedir respostas para o Senhor em oração, pedir direção para a minha vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver respostas. E eu estou vivendo um tempo de paz na minha vida. Ou mesmo quem está vivendo um tempo difícil, mas consegue passar esse tempo com mais segurança. Assim, o Senhor está segurando na minha mão. Sabe aquele dia que parece que tem alguém segurando na mão e ajudando a passar? Sabe aquele dia que parece que você nem pisa no chão? Eu sei que tem gente vivendo isso. É porque passa tempo com Jesus. E sempre vai valer a pena passar tempo com Jesus. Amém? Porque quando nós amarmos Jesus acima de todas as coisas, o amor dele transbordará. E a gente vai começar a abençoar outras pessoas. Jesus sabe o que é rejeição. Os da própria casa não acreditavam em Jesus. Tem alguns textos dizendo que a própria família de Jesus, os irmãos de Jesus, ele tinha alguns irmãos e irmãs que não acreditavam nele. Tiago, Judas, Simão, alguns que não acreditavam em Jesus. Só que depois que Jesus morre e ressuscita, eles vão se aproximar de Jesus. Até a ponto de termos uma carta escrita por um dos irmãos do Senhor Jesus, que é Tiago. Aquele que, depois da morte de Jesus, ele se tornou um líder, até se tornou um líder da igreja. Então, o amor ele vai transbordar e quem sabe até pessoas da família que hoje rejeitam, hoje desprezam, mas vão começar a ser alcançados por este amor que está transbordando em mim e em você. Amém?